Estamos aqui em terras paulistanas, na casa de Natália, já descabeladas, porque a gente acabou de sair do nosso treino e vocês vão ver esse treino agora rodando aí pra vocês. Então você quer ver treino e ouvir um pouco sobre como que é a nossa experiência de pessoas com diabetes sendo atletas, mulheres, né, com diabetes sendo atletas, é só continuar assistindo esse vídeo. E quem acha que a coisa mais difícil da gente que tem diabetes, quando a gente fala de esporte, de alta performance e tudo mais, que é a dieta. Mas, pelo menos pra mim, eu acho que pra Natália, ela compartilha da mesma opinião que eu, vai muito além. A dieta não é tão difícil assim quando se fala de alta performance. Conta pra gente a sua experiência, sentada aí no chão, conta pra gente a sua experiência em relação a isso, o que que você acha que é o mais difícil com relação a ser um atleta de alta performance e diabetes. A questão é que nós estamos fazendo a função de um pâncreas, né? Só que somos humanos, diferente do nosso corpo, que é uma máquina, né? Nós sempre podemos errar e com certeza vamos errar. Então, colocar uma dosagem igual eu fiz hoje. Eu ainda, depois do campeonato, eu tô tentando entender qual vai ser realmente a minha insulina basal. E eu errei, eu ainda estou errando, estou tentando acertar ali. Errei, passei o treino todo com hipoglicemia, então é muito difícil. E você, Cássia? Eu, assim que tinha descido do palco do campeonato, literalmente, quando eu desci do palco, eu tive que aumentar a minha insulina basal, porque começou uma resistência à insulina louca, em que eu tive que usar 210%, em torno de 210% das unidades de insulina basal que eu usava, ou seja, era mais do que o dobro de insulina. E eu passei duas semanas, mesmo se eu não comesse absolutamente nada, ainda com 210% de insulina basal. E esse negócio começou, parece que o corpo é doido, porque do nada deu um clique que eu comecei a ter hipoglicemia desesperadamente, que foi o momento que ele decidiu que não ia ser mais resistente à insulina. E aí a minha insulina basal abaixou, só que eu tenho essa vantagem, né, de poder ao longo do dia já diminuir a minha insulina basal por conta da infusão da bomba. E que quando você tem, por exemplo, um tratamento com canetas, não tô dizendo que é impossível, não distorço o que eu estou falando, mas é um pouco mais difícil porque você tem que esperar até o dia seguinte pra você fazer o ajuste da sua dose de insulina basal, né, Nath? Exato, e uma grande questão é que pensa que hoje, por exemplo, nós vamos comer num rodízio japonês. Isso. Então, eu já tenho que considerar isso também. Por isso, a minha insulina basal também estava um pouco maior, né? Tô usando 3 unidades. E eu costumo usar 10 unidades. 3 unidades, sim, faz muita diferença para nós. Só que pensa, nós vamos comer à noite, então a necessidade de insulina vai ser maior a partir das 6, né? E na madrugada. Quando a Cássia usa a bomba, ela tem essa possibilidade de programar horários maiores para a disponibilização dessa insulina basal. Eu não. Então também é um motivo da qual eu tive as hipoglicemias, né? Eu tive hipoglicemia agora durante o treino. Porque 3 unidades. E fora que a gente precisa conhecer muito bem o nosso corpo, sendo atleta de alta performance, porque o que acontece? Nosso corpo, ele começa a dar sinais de que a resistência à insulina vai diminuir ou vai aumentar. E assim, claro que acaba facilitando um pouco por conta da bomba, porque eu consigo lançar um basal temporário, por exemplo, que é uma configuração que eu posso por algumas horas deixar um basal diferente pra ver se vai mudar alguma coisa. E quem usa caneta tem um pouquinho mais de dificuldade nessa parte, porém, não é impossível. Pra mim,
que eu acho que é muito além de alimentação quando se fala de alta performance, é os cálculos a mais e planejamentos a mais que uma pessoa com diabetes precisa ter para poder se exercitar, para poder comer, para poder fazer qualquer coisa. O que acontece que é muito comum vocês verem, especialmente quando eu falo lá no meu Instagram. Às vezes, se eu vou fazer um cardio logo depois de uma refeição, eu tenho que sim aplicar uma dose de insulina diferente para aquilo que eu estou comendo, porque essa insulina ela vai agir de forma diferente no meu corpo. Então eu tenho que conhecer o meu corpo, eu tenho que conhecer como o meu corpo responde aos estímulos e, além de tudo isso, eu tenho que conhecer como aquela alimentação que eu estou tendo antes do meu treino, seja de cardio ou de musculação, vai impactar na questão da dose de insulina para aquele treino. E aí, Nath, para você, como é que funciona o planejamento? Você acha que muda muito de uma pessoa que não tem diabetes, o quanto ela vai comer, como ela vai aplicar, como que ela vai ir para aquele cardio, como que ela vai ir para aquele treino, se muda muito da sua percepção? Muda demais. Até eu estava tendo uma conversa hoje com a Casa sobre a questão da padronização da refeição. Porque pra gente é muito diferente 20 gramas de carboidrato vindo do arroz do que 20 gramas de carboidrato vindo da banana, por exemplo. São coisas, o impacto glicêmico é diferente. Às vezes, você vai precisar de mais insulina para o arroz do que você precisaria para a banana. Só que continua 20 gramas de carboidrato. Então, até nisso é diferente. Ah, eu sei que eu vou treinar. Então tá, para comer, talvez eu tenha minha relação insulina-carboidratos seja diferente esse tal horário. Ah, eu treinei, então o fator de sensibilidade já mudou. Então, assim, são muitas variáveis. Na sua opinião, você acha que dá pra uma pessoa querer ser atleta com uma competição, por exemplo, nunca treinei na vida e quero ser atleta, daqui 2 meses eu quero subir num palco. Você acha que daria tempo pra uma pessoa com diabetes se adaptar em tão pouco tempo assim? Eu acho bem complicado. Eu acho que, assim, no mínimo tem que ter muita educação em diabetes. E, claro, depende da categoria que ela for se encaixar. Porque eu vi meninas, por exemplo, na biquíni, na federação da NABA, ganhando e que não treinavam há tanto tempo. Nitidamente, tinha meninas que, assim, nitidamente parece que nunca nem treinou. Então, talvez dê tempo, mas tem que ter, se você for diabética, tem que ter muita educação em diabetes. Na minha opinião, eu acho que é um pouco difícil uma pessoa que nunca treinou querer subir tendo diabetes. Por quê? Você não sabe como seu corpo reage ao treino. Você não sabe como seu corpo reage a dieta específica. Eu mudei muito a minha dieta, a minha alimentação quando eu comecei a treinar em prol do fisiculturismo. A única coisa que mudou muito drasticamente foi a dieta. O treino mudou, mas ele não mudou tão drasticamente porque já era uma coisa que já era parte do meu dia a dia. Então, assim, quando muda muito a dieta, você também tem um impacto direto, como a Nath estava falando, nas doses de insulina, porque cada coisa vai impactar de um jeito diferente, mesmo às vezes tendo a mesma quantidade de carboidrato. E aí tem mais essa de que quando o seu corpo tá mudando muito drasticamente, ele vai apresentar mais sensibilidade ou mais resistência à insulina. Então, tudo isso é muita coisa para uma pessoa com diabetes. Então, passinho, um pé na frente, o outro atrás, porque assim, não dá pra gente colocar, como diz, né, o ditado, famoso ditado, a carroça na frente dos bois, porque eu acho que é arriscar demais a sua saúde, tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental, porque você vai surtar, gente, você surta mesmo. Como é pra você, Nath, lidar com as frustrações de mesmo tendo todo o embasamento que você tem com relação à educação em diabetes, às vezes, por exemplo, ou ter que parar um treino por causa de uma hipoglicemia, ou não poder ir treinar naquele momento por causa de uma hiperglicemia, ou, enfim, qualquer outra coisa que possa acontecer com você em relação ao diabetes, porque a gente sabe que, sim, a gente tá no controle da situação, mas nem sempre a gente tem o controle da situação. Na verdade, eu acho que diabetes tem muitas variáveis, né? E às vezes é difícil administrar mentalmente todas essas variáveis. Às vezes a gente sabe que algo
dessa maneira não vai dar certo, e às vezes a gente insiste, né? Não sei, porque é tanta variável, você fala, talvez hoje vai dar certo. Aí você vê, putz, não deu certo realmente. E quando é coisa que, por exemplo, não tá nem no seu controle, por exemplo, uma agulha com defeito, que entrou uma bolha de ar e não aplicou a insulina, uma insulina estragada, coisa que você demora pra descobrir o que tá acontecendo e mesmo assim dá ruim. Exatamente, então assim, são muitas variáveis realmente, e de coisas às vezes que não tá no nosso controle. É por isso que eu falo que educação em diabetes é fundamental, pra gente tentar controlar aquilo que a gente pode. Porque já são tantas coisas que a gente não pode controlar, já são tantas variáveis, então por isso que a gente tem que tentar, o mínimo, controlar o que dá pra ser controlado. E assim, não tem como, né? Cada uma parece que você vai realmente ter uma maneira ali. Às vezes vai ser muito triste, às vezes vai ser revoltante, às vezes você, tá bom, aconteceu. Então parece que cada uma vai ter realmente um peso, e depende muito do que estamos passando no dia, depende se a gente tá de TPM ou não tá, porque até isso influencia. Porque além de tudo, além de ser atleta diabético, nós somos mulheres, e nós temos TPM, a gente tem vontade de comer doce, muita vontade, não é? A gente tem vontade de matar o nosso marido, muita vontade. Não é pouca. Então assim, vai depender também de cada situação. E aquele trabalho mental de colocar, opa, a culpa não é sua. Vamos tirar esse fardo aqui, sabe? Que é difícil. Eu quis muito falar sobre esse assunto com vocês, porque é uma coisa muito comum das pessoas me perguntarem no Instagram em relação a como que eu consigo viver bem com o diabetes, né? Lidar bem com ele na minha vida, de ter um bom controle, mesmo dentro dessas variáveis todas. E é o que eu falo pra vocês, gente. Eu ter um bom controle e eu domar bem essa situação não quer dizer que é fácil. Não fica fácil, mesmo você sabendo como controlar, mesmo você tendo educação em diabetes, não fica fácil pra você ter que lidar com tudo isso. Agora, o que a gente não pode fazer é, a gente tem duas escolhas. Ou a gente deita no chão e chora, porque é tudo tão difícil, porque é tudo tão, meu Deus do céu, e acaba que a gente não vive a nossa vida. Ou a gente tenta fazer o melhor com o que a gente tem. E eu escolhi tentar fazer o melhor com o que eu tenho. Então sim, é frustrante, é difícil, mas se aconteceu, claro, vai ter momentos que eu vou reagir tranquilamente, é o que a Natália falou. Vai ter momento que eu vou falar, tá, aconteceu, né, fazer o quê? Pode acontecer de algum dia eu falar que droga que eu tenho diabetes, sabe? Que raiva disso, que raiva... Sim, só que o que tem que estar na minha cabeça muito claro naquele momento? Eu tenho cura? Eu tenho como pegar uma pílula e não ter mais diabetes? Não tenho. Então, se reclamar e xingar vai fazer alguma diferença? Não vai. Eu tenho que resolver aquele problema e ir bola pra frente. Porque senão eu vou perder muito tempo reclamando, eu vou perder muito tempo me desgastando com uma situação difícil que não precisava. Então eu não sei se você concorda comigo. Você concorda comigo? Concordo plenamente. É basicamente o que eu falei em outras palavras. Eu concordo plenamente mesmo, porque é isso. E sair dessa questão da perfeição, de que nós não vamos nos frustrar. Então, nós crescemos na dor também. Às vezes a gente tem que passar por uma dor pra entender certos tipos de coisas, tá? Tudo bem. Então, pra finalizar esse vídeo, a nossa opinião é que é sim mais difícil pra uma pessoa com diabetes se tornar atleta. Não que a gente tá querendo com frete, tá? Não. Porque isso foi uma escola nossa e, enfim, não, a gente tem que lidar com essa situação. Zero coitadismo nessa parte, tá? É só sobre trazer a realidade, que realmente é mais difícil. Igual ontem eu tava tratando de um tema lá no meu Instagram sobre a questão da insulina, ela realmente embaçar a insulina exógena, né? Embaçar o shape. Ela realmente, porque ela retém um pouco de líquido. E é isso. A gente vai fazer o que sobre isso? Nada. Então a gente vai trabalhar da melhor forma. Às vezes é como eu falei, usando outros recursos, usando uma drenagem, usando uma questão
antes do campeonato de usar menos carboidrato e assim vai. E tem também essa questão toda pra gente que, se não for tudo muito bem planejado e minuciosamente planejado, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Ponto final. Você não vai conseguir não ter uma hipoglicemia no meio do treino se você simplesmente comer antes do treino e aplicar a quantidade normal de insulina, mesmo que seja mais de 1 hora antes do seu treino, porque a insulina tem tempo de ação. Do carbo. Hã? O que acontece, pra vocês entenderem, pra pele colar no músculo, né, tem todo um processo. Então a gente zera o carboidrato na semana antes do campeonato. Nossa, mano, Cassiane, mano. Ah, não, sério. Eu não acredito que eu tô falando um assunto tão legal desse jeito. Eu tô parecendo uma louca, velho. Quando eu tava longe, tava tudo certo, quando eu tava me olhando. Sério, eu não parei de prestar atenção até no que eu tava falando. Pra o músculo colar na pele, a gente passa por alguns processos. O primeiro é a gente zera o carboidrato, certo? Atletas comuns que não têm diabéticos, não tem diabetes. Eles simplesmente entram nessa semana, zero carboidrato. E uma coisa que a gente já não faz, né? A gente reduz bastante o carboidrato, mas não zero o carboidrato, já é a primeira diferença. E a segunda é que eles carbam sujo, né? O que é carbar sujo? Um dia antes do campeonato, eles fazem um refeed realmente pra encher esse músculo, pra aí sim o músculo chegar e colar ali na pele. Então eles comem pizza, comem hambúrguer. E diabético não pode fazer isso exatamente por causa da insulina exógena. Se a gente come isso, chance de erro, como a gente tava falando, é difícil fazer o papel de pâncreas. Então às vezes a gente vai tomar mais insulina do que deveria, vai ter uma hipoglicemia e vai ter que ingerir mais calorias do que deveria. A primeira questão. A segunda questão, que a insulina, ficar aplicando insulina, ficamos mais resistentes, às vezes teremos que passar a madrugada inteira corrigindo isso. E a terceira questão é que sim, você pode ficar bem mais inchado por causa disso, realmente reter líquidos por causa disso. E tem que colocar na continha que é muito imprevisível. Então, a gente tem que eliminar todas as possíveis variáveis que vão estragar alguma coisa no campeonato. Então, se a gente, por exemplo, tá fazendo uma dieta específica, a gente vai manter. A gente não pode fazer uma mudança muito brusca um dia antes, porque a gente não sabe como o nosso corpo vai responder. A gente tem que saber como o nosso corpo vai responder primeiro, pra depois tomar essa medida, porque se der uma hipoglicemia antes do campeonato, como aconteceu com a Natália, ela teve uma hipoglicemia antes de subir do palco. Exatamente. Então, na apresentação dela, ela teve uma hipoglicemia. Eu tenho que deixar esses vídeos salvos pra vocês verem o que é eu desfilando a hipoglicemia e depois da barra de Milka. É outra pessoa. Um atleta que não tem diabetes, ele faz qualquer coisa brusca e pra ele vai dar meio que no mesmo. Porque o corpo vai se reequilibrar. Como a gente tá exercendo o papel de um órgão, a gente precisa ter esse cuidado, porque tudo pode afetar de uma forma negativa ou até positiva, depende, né, de como que seu corpo vai responder. É difícil? É. Mas o gosto também, o prazer é maior ainda. Porque você sabe que você teve muito mais trabalho do que o resto da galera. O quanto foi difícil você chegar ali. É o que eu brinco sempre com elas, que já deveria ganhar uma bonequinha só por ser diabética e subir no palco. Porque é muita ousadia, é muita coragem. O processo já de ser bodybuilder já é, né, doloroso, já envolve restrições, já envolve muita coisa. E ser diabético é ainda mais. Por isso que a gente sempre sobe realmente com um gosto de vitória, independente se a gente ganha, se a gente leva uma boneca, se a gente leva uma medalha. Exatamente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse daqui, compartilhar com seus amigos diabéticos ou não, bodybuilders ou não, tá bom? Um beijo e não se esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no YouTube, TikTok, tudo tá aqui embaixo com certeza nesse vídeo. Exatamente. E um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Vem com a mãozinha.